Vamos então para mais uma aula. A nossa aula de hoje, né, ainda dentro da disciplina de projetos de mecanismos. Nós vamos falar hoje brevemente sobre um ponto importante, sendo que nas aulas anteriores nós falamos aí sobre algumas fórmulas importantes, né, rotação, algumas velocidades aí, sempre considerando o movimento circular. E dando continuidade, então, nós vamos falar um pouquinho sobre o momento torsor ou o torque. Então, na sequência dos conteúdos da disciplina de vocês, nós vamos ainda abordar elementos circulares, porque numa próxima etapa nós vamos estar falando um pouquinho sobre transmissões também. E tudo isso está dentro de projetos de mecanismos. Então, o que nós já falamos aí nas aulas anteriores aí, que projetos de mecanismos sempre vai ter uma rotação, sempre vai ter um motor ligado a uma máquina, onde você tem uma movimentação. Geralmente o motor transmitindo uma energia e essa energia se transforma então em movimentos. Movimentos esses que podem ser movimentos retilíneos, tá? Ou movimentos circulares. Então são esses movimentos circulares que nós estamos vendo. Inclusive é importante porque depois nós, com todos esses elementos, né, com todas essas fórmulas, esses conceitos sobre elementos circulares, então nós podemos verificar, por exemplo, numa transmissão por correia, né, ou por corrente, onde você tem através de polias ou através de engrenagens, então nós conseguimos, tá, verificar o projeto de qualquer tipo de movimento, qualquer tipo de onde você tem qualquer tipo de máquina. Então é possível, de acordo com as medidas, você determinar essas forças, você determinar esses momentos, as cargas aplicadas, ou se você não tem esses elementos, você não tem uma máquina e você estaria então projetando alguma coisa ou verificando se aquilo que tem realmente você é realmente o que você está utilizando. Por exemplo, se você tem uma máquina com uma determinada carga, faz um determinado tipo de esforço, muitas vezes essa máquina ela não foi adquirida, né, para exercer um determinado esforço. Com o tempo existem mudanças, produções diferentes, tamanhos de peças diferentes, cargas diferentes. Então, com isso, uma máquina ela pode exceder o seu limite muitas vezes. Então, também aí nós aplicamos esses conceitos, essas fórmulas, onde a gente pode identificar realmente o que está acontecendo na operação de uma máquina, né? Calculando aí esses elementos e verificando se realmente a máquina ela permite tal situação. Então, pessoal, vamos lá. Vamos falar especificamente agora sobre momento torsor ou torque. Então, existe uma fórmula, né? A fórmula de momento torsor ou torque, vamos falar torque. Quando a gente fala de torque, é simples nós imaginarmos aquele instrumento torquímetro. Não sei se alguém já trabalhou com ele, já viu ele. O torquímetro, então, ele tem uma limitação, né? Você consegue fixar ali uma força no torquímetro e para qualquer tipo de aperto, tá? Esse torquímetro ele vai lá, então você coloca, faz o aperto. Ele é composto de uma alavanca e ele tem a força que você está aplicando. E ele limita essa força porque quando você está apertando, chega a um ponto que ou ele dá ele executa ali um sinal, né? Dá um clique ali,
dizendo que você chegou naquela força, tá? Ou então, um torquímetro pode ser digital, ele também pode ter algum outro tipo de sinal, e ele significa que você chegou realmente naquela força. Por que isso? Porque muitas montagens de elementos mecânicos, ou muitas montagens até de produtos diferenciados, você tem uma especificação de torque, então, você tem uma especificação de força, e você não deve ultrapassar aquela especificação para que você não tenha desgastes excessivos, para que você não tenha a quebra, muitas vezes, de partes do elemento. Então, eu estou dando o exemplo do torquímetro, tá? Então, o torque, se nós formos calcular, nós chegamos aqui a essa fórmula, que é o momento torsor, né? O torque, ele vai ser 2 vezes a carga aplicada vezes a distância entre um ponto da carga e o centro da seção transversal da peça. Então já vou para um exemplo aqui para vocês entenderem o que é isso daí. Olha. Aqui tem um desenho em que vocês veem, supostamente eu coloquei aqui para que para que a gente faça aqui uma interpretação desse conceito. Então aqui é um tipo de chave, então você vê a chave aqui, né? Aí você, verificando essa chave, dando um tombo na chave aqui, você vai ver ela por cima aqui, ok? Ela na frontal aqui. E a gente vê o que? Quadrada, né? E essa chave, veja bem, você vai estar fixando, aqui você tem o ponto aqui da força, ou melhor, o ponto da fixação, e a força você vai estar fazendo aqui, ó, tá? Você vai fazer o aperto, por exemplo. Então você tem uma força de 80 newtons, e essas forças elas são contrárias nas extremidades. Então veja só, distância entre o ponto da carga e o centro da seção transversal da peça. Então o ponto da carga, você vê? Então a carga ela vai ser dada, você vai fazer o aperto, vai ser dado na extremidade, tá? Utilizando a sua mão aqui na extremidade para você fazer o aperto. Então você tem uma carga 80 newtons. E ele está dizendo o seguinte, que a distância qual é? Do ponto aqui da força até o centro da seção transversal. Né? Então aqui você tem a seção transversal, ou seja, tudo que é transversal nós caracterizamos como nesse sentido, o sentido vertical, tá? Então centro na seção transversal, ok? Do ponto onde eu tenho a força. Nesse sentido, só relembrando, é longitudinal e nesse transversal. Então é a distância da força até o centro da seção transversal, seria 100 em cada lado, ok? Mas enfim, utilizando isso na fórmula, aqui já com exemplo, nós vamos ter que o momento torsor 2 vezes a força, me perdoa que a força é de 80, força de 80, tá? Vezes 100, 80 newtons vezes a distância, como ele diz aqui, do ponto da carga até o centro da seção transversal. E fazendo esse cálculo, nós vamos ter 16.000, como eu estou utilizando milímetro, ok? 100 nesse caso é milímetro, então 16.000 newton milímetro, ok? 16.000 newton milímetro. E isso então eu posso transformar aqui e converter para metro. Então 16.000 newton milímetro ou 16, então divide aqui por 1000, então 16 newton metro. E geralmente nós vamos ter então o torque, ele vai ser medido sempre em newton metro. Tá ok? Um detalhe, este exemplo, as fórmulas, estou passando tudo no material aí para vocês, tá? Vou estar enviando para vocês esse material, né? E vou enviar também mais aí um exercício aí dessas situações para que vocês venham a pensar. Sempre é interessante você aplicar, colocar isso aí na fórmula para você ter um entendimento melhor como que é feito nas unidades, ok?
Mais um ponto importante, então, falamos de torque, como ficaria o torque nas transmissões. Então, qualquer transmissões, você vê aqui um exemplo, um desenho. Então, eu tenho aqui, para qualquer tipo de transmissão, aqui, por exemplo, uma polia menor, tá? Esse exemplo aqui me traz aqui um diâmetro de 100 milímetros na polia menor, e a polia maior, onde eu tenho 240 milímetros. Então, há uma transmissão, tá? É um sistema de transmissão aqui da polia menor para maior, enfim, ou vice-versa. E, então, vamos supor que aqui eu tenho um sistema de correias, né? Sistema mecânico. Na verdade, para que serve um sistema de transmissão? Uma relação de transmissão, ela sempre vai mudar a velocidade da movimentação circular. Então você tem sempre a polia menor, ela em um giro, ela é muito mais rápida do que uma polia maior, ela dá o mesmo giro. Então ela muda a velocidade, uma velocidade mais rápida, né? Ela passa a ter então uma velocidade menor, ok? Em termos de rotação, vamos dizer assim. Então, uma rotação maior na polia menor e uma rotação menor na polia maior. Então, por isso que nós estamos sempre trabalhando que forças, carga aplicada, forças tangenciais. Nesse caso, são forças tangenciais, tá? Nesse caso aqui, ó, força tangencial. Bom, o que mais nós vemos aqui? Uma força tangencial, essa força está aqui, ó, ok? Força tangencial, uma força de 600 newtons. O que a gente vê aqui? A fórmula, né, do torque nas transmissões. Mt igual a força de transmissão vezes o raio da peça. Nesse caso, trabalhamos o raio da peça, ok? Então, nesse exemplo, voltando aqui, 100 milímetros na polia menor, 240 milímetros na polia maior. E temos aqui uma força tangencial de 600 newtons. Quero calcular o torque, né? Torque na transmissão. O torque na polia 1 eu posso calcular e o torque na polia 2. O torque na polia 1, então, nós vamos ter momento, né? O torque nas transmissões, MT, momento torque também, momento torsor. Então, eu vou ter a força tangencial, que é 600, vezes, aqui tem um segredo também, né? Que eu tenho aqui, essa medida, nós estamos falando em raio. Qual é o diâmetro da polia menor? 100. Qual é o raio? Dividido por 2. Então, você vê o diâmetro, né? O raio vai ser metade, dividido por 2. 100 dividido por 2 dá 50 milímetros. Mas na fórmula, nós aplicamos sempre em metros, 50 milímetros, passando para metros, vai dar 0,05 metro. Ok? Então, isso daqui é os 50 milímetros, que é o diâmetro dividido por 2. Ótimo. Então, fico 600 newton vezes 0,05 metro. E esse valor vai dar 30 newton metro, então, seria o torque, né, nessa polia que está executando aí, realizando uma transmissão com a polia 2, a polia maior. Muito bem. E na polia 2 é a mesma coisa, para calcular o torque é a mesma coisa, temos 240 de diâmetro, então da mesma forma, vou utilizar o raio, 240 dividido por 2, né, dá 120, 240 dividido por 2 dá 120, vamos pegar 120 dividido então, né, 120 milímetros, ok? Então 120 milímetros, então 120 milímetros dividido por 1000 aqui eu tenho metros, então eu fico com 0,12 metros, tá? A mesma coisa, então tinha 120, eu tinha aqui 120 milímetros, que corresponde a 240 dividido por 2, porque nós estamos falando de raio, e ele me deu diâmetro. Então usei o raio e passei para metro, 0,12. 600 vezes 0,12, 72
Nm. Então tudo que a gente fala a respeito de torque, gente, é isso daí. Eu posso ter o torque, o cálculo do torque simples, né, de um elemento, posso ter o torque em transmissões, ok? Na nossa aula de hoje, estou passando, como disse, esse exercício sobre esse assunto, e a gente fica por aqui, tá? Para a gente não misturar também muitos dos assuntos, e na próxima aula, com certeza, nós vamos, tudo que nós estamos acumulando aqui de conceitos, tá? Movimentos circulares, velocidades, torques, nós vamos depois juntar, sintetizar, juntar isso daí para calcular um sistema, aí sim um sistema mais completo de informações, sistemas de polias, engrenagens, envolvendo transmissões e etc. Ok? Então, para a aula de hoje é isso daí. Obrigado.